Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Que livro, senhores, que livro foi este? Mas então, esse livro aqui foi publicado primeiro em fascículos em uma revista britânica, ali em 1899, e depois de 3 anos ele saiu então publicado, né, as 3 partes juntinhas aqui, em formato de livro mesmo. Não chega a ser um romance, gente, é um livro curto, ele tem cerca ali de, sei lá, 100 páginas. Essa edição aqui que eu tenho em mãos, que saiu recentemente pela editora Ubu, traz no corpo do texto mesmo diversas ilustrações. Então, conforme você vai lendo, você tem ali a cada virada de páginas uma ilustração. Esse trabalho ficou bem interessante porque você vai vendo que conforme a história vai engrossando, né, essas figuras vão ficando cada vez mais opressoras, eu diria. Dá só uma olhada aqui mais pro final da história como ficam as ilustrações. Enfim, mas sem essas ilustrações o livro não teria mais do que 100 páginas. Mas ao contrário do que você deve estar pensando aí por conta do número de páginas e tudo mais, esse aqui não é um livro fácil, não é um livro que você vai pegar e ler em uma sentada. E se isso acontecer, eu recomendo fortemente que mais pra frente você releia com calma. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Bem, o Joseph Conrad era na verdade polonês e por vicissitudes da vida e tudo mais, ele trabalhava como marinheiro mesmo, trabalhou em diversos tipos de embarcações e tudo mais, e num dado momento de sua vida ele se candidata a uma vaga como capitão em uma embarcação que faria uma viagem pelo Congo. E ele inclusive fez parte da equipe de uma embarcação que pertencia às companhias belgas, né, lá do rei Leopoldo II, um dos maiores genocidas da história da humanidade. Sério, gente, se vocês nunca leram nada a respeito de Leopoldo II da Bélgica, leiam. Vocês vão ficar impressionados com aquilo. O Congo, durante muito tempo, foi inclusive uma propriedade privada do rei Leopoldo. Vocês não estão entendendo. Ele fazia o que ele bem entendia ali naquela região e é dito que metade da população do Congo foi morta, né, dizimada mesmo durante esse período aí em que o Leopoldo foi o dono do Congo. Mas então, essa viagem que o Joseph Conrad faz ao Congo não lhe faz nada bem. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, ele estava programado para ficar trabalhando ali durante 2 anos e ele não aguenta nem 6 meses e volta para casa. Cerca de 9 anos depois ele escreve este livro e aí a gente percebe realmente que essa viagem, né, lhe deixou marcas, tanto é que ele precisou escrever este livro, contando então muito de sua experiência, né? O personagem principal aqui deste livro, na verdade que é um dos narradores também, daqui a pouco a gente fala sobre isso, o Marlowe, né, que é a pessoa que vivencia aqui os fatos dessa história, é na verdade um alter ego do Joseph Conrad. Mas o interessante é que aqui nesse livro, em momento nenhum é dito que a história se passa no Congo, né, no Rio Congo. Os nomes não aparecem aqui, mas pelos detalhes que ele vai colocando ali na história, dá para saber direitinho do que é que ele está falando. E como eu tinha comentado com vocês, né, o Joseph Conrad era um polonês e ele é considerado um dos grandes autores da literatura britânica. Como assim, né? Depois de muito trabalhar mundo afora, né, viajando aí nessas embarcações, ele resolve criar raízes na Inglaterra. E aí ele vai aprender a língua inglesa, isso depois dos 20 anos de idade. E os contemporâneos do Joseph Conrad comentavam que o sotaque dele era mais britânico do que o sotaque da rainha da Inglaterra. Então ele realmente estudou a fundo a língua inglesa, realmente se adaptou ali como um britânico e tudo mais, e isso faz com que este livro aqui seja diferente. O Joseph Conrad era considerado ali um autor, não vou dizer difícil, mas ele usava assim um vocabulário rebuscado. Esse livro aqui é conhecido pelo seu excesso de adjetivação, digamos assim. Então muitas críticas da época em que o livro foi lançado davam conta ali do uso excessivo de palavras que ninguém mais utilizava e coisas do tipo. Durante a minha leitura dessa edição aqui em português, eu também ouvi o audiobook original. Então, o que eu posso dizer para vocês é que ele pesa um pouco a mão realmente ali na adjetivação, na criação de imagens por meio de palavras rebuscadas e tudo mais. Isso se perde na tradução. Não totalmente. O efeito da leitura do livro em português é bem semelhante ao efeito da leitura do livro original. Mas o que acontece aqui é mais ou menos o que acontece também com a leitura de Lolita. E eu me lembrei bastante do Nabokov aqui também, porque ele era um russo que se naturaliza nos Estados Unidos, também aprende super bem a língua, enfim, se adapta super bem e escreve livros como Lolita.
Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima e lá embaixo também para vocês darem uma olhadinha. Aquele livro tem esse efeito também. É um livro mais indicado a ser livro no original do que na tradução, porque muito se perde, realmente por conta ali da linguagem. A linguagem tem um papel muito importante naquele livro. Vejam o vídeo, vocês vão entender direitinho. Aqui também é a mesma coisa. Com relação à linguagem aqui desse livro, esse excesso de adjetivação e tudo mais, eu fiquei com a impressão de que o efeito que o autor quis criar aqui nesse livro, ao utilizar a linguagem dessa forma, seria ali um efeito de subjetividade, porque afinal de contas, quando você adjetiva alguma coisa, você está colocando a sua impressão, né? Então, sei lá, se eu acho alguém lindo, maravilhoso, pode ser que você ache a pessoa mais ou menos, né? Enfim, adjetivo tem muito a ver com opinião, com conhecimento de mundo e por aí vai. E um outro efeito também que isso dá aqui no livro é o seguinte: este livro tem cara de prosa poética em alguns momentos, o que é bem interessante porque essa é uma história escabrosa. Tá vendo porque eu me lembrei tanto de Lolita além desse livro também? Mas então, essa questão do aspecto poético aqui nesse texto foi comentada também por uma das pessoas que escreveu aqui textos de pós-fácil aqui dessa edição. Se eu não me engano, foi o próprio Paulo Mendes Campos, que vai dizer que este é um livro que pode vir a interessar muito mais ao leitor de poesia do que ao leitor de prosa. É um texto que vai se aproximar mais do leitor de poesia. Mesmo porque tem uma outra questão interessante também. A forma como esse livro foi escrito é quase como se a gente estivesse lendo uma história através de uma cortinazinha de fumaça. Então a gente nunca enxerga exatamente o que é que está acontecendo. E isso foi muito bem adaptado aqui na HQ. Essa aqui é uma versão em quadrinhos, né, do livro, uma adaptação para os quadrinhos, né, do Coração das Trevas. E toda a ilustração é feita mais ou menos da forma que vocês estão vendo aqui nessa capa, né? Então, olha só, fica tudo meio borrado, não dá pra gente enxergar nada com nitidez. Dá só uma olhada. Então, a HQ foi feita toda em preto e branco, né? O que também condiz aqui com o texto, né? Que é todo sombrio, né? A história inteira se passa numa penumbra danada também. E você não enxerga quase nada com nitidez, né? É exatamente essa a impressão que dá ao ler esse livro. Só para ilustrar isso, tem um momento aqui no livro em que o Marlowe, né, esse personagem que está contando o que aconteceu com ele, vai dizer que ele viu de longe uma cabana protegida por uma cerquinha. E era uma cerca diferente e tal, ele até pensou, poxa, né, que bacana. Diferente, né, das demais cabanas que ele tinha visto, né, essa tinha uma cerquinha e tal. E aí quando ele se aproxima, ele percebe que aquela cerca, na verdade, era formada por estacas. E na ponta de cada uma daquelas estacas estava a cabeça de um nativo. Então depois que ele consegue sair da névoa e enxergar o que era aquilo, né, então tudo aqui nesse livro precisa ser observado com bastante atenção para você entender realmente o que é que ele está querendo te dizer, o que é que ele está querendo te mostrar. Voltando um pouquinho aqui à viagem que o autor do livro fez ao Congo, foi o seguinte: ele se candidata, né, para entrar nessa embarcação da companhia belga e tudo mais, e na verdade o emprego que ele consegue é o de capitão de uma embarcação. Só que veja bem, ele só conseguiu o emprego como capitão daquela embarcação porque o capitão anterior tinha morrido no meio da viagem de uma doença misteriosa. O que é que você faria numa situação dessa, não é mesmo? Olha o presságio que você já tem aí logo... Mas enfim, nesse momento, pelo menos, Joseph Conrad era uma pessoa que trabalhava para pagar suas contas, para sobreviver, então ele aceita e vai. E aqui no livro é dessa forma também que o Marlowe consegue seu emprego nessa embarcação. Dá até pra gente traçar um paralelo com o Moby Dick, né? Quando o Ismael se candidata a ser ali um membro da equipe do Pequod, né? Aquele navio que vai em busca então da Moby Dick. E não sei se vocês se lembram, mas quando ele sai do escritório, já empregado e tudo mais, tem uma pessoa lá fora que vai dizer pra ele, cara, que foi que você fez, né? Você não devia ter se candidatado para esse emprego. Olha para onde vocês estão indo. Mas antes de continuar comentando sobre o enredo do livro, eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito da forma como o livro é narrado. Então veja bem, essa não é uma prerrogativa do Joseph Conrad, outros autores do século XIX já tinham usado esse recurso também, que é o de você ter um narrador contando pra gente uma história que foi contada a ele por uma outra pessoa. Então é aquele efeito do não aconteceu comigo, aconteceu com o amigo do meu primo. Vocês devem se lembrar, por exemplo, do Morro dos Ventos Uivantes ou até mesmo do A Outra Volta do Parafuso, do Henry James.
Então alguém narrou aquela história para o narrador e agora o narrador narra a história para a gente. Esse efeito do amigo do meu primo é bem interessante na literatura porque, veja bem, você acaba tendo um certo distanciamento dos fatos, né? Então esse narrador aqui, ó, tá dizendo assim, não aconteceu comigo, aconteceu com o amigo do meu primo. Então quando você conta uma história dessas, na verdade o que você tá fazendo é se eximindo da responsabilidade. Então se você não gostar dessa história que eu tô te contando, a culpa não é minha, a culpa é do amigo do meu primo, entendeu? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo em que você se distancia dos fatos ao narrá-lo dessa forma, você faz com que os fatos narrados se aproximem do leitor ou da pessoa que está te ouvindo. Por que isso? Porque toda vez que você contar uma história para alguém e dizer assim, não aconteceu comigo, não, aconteceu com a minha amiga, sei lá, o que acontece com a pessoa que está te ouvindo é que ela vai virar para você e vai dizer assim, aconteceu com seu amigo, Ela vai desconfiar de que aquilo aconteceu com você mesmo, só que você não tá querendo, por algum motivo, você não tá querendo assumir a história, entendeu? Então isso gera um interessezinho a mais nessa pessoa para que ela te ouça, para que ela preste atenção à sua história, entendeu? Pode não ser essa a sua intenção, mas é esse o efeito em triângulo que vai acontecer, entendeu? Você se distancia, a história se aproxima da pessoa que está ouvindo. Então esse primeiro narrador, o que começa a contar a história pra gente, está ali em uma embarcação, eles estão descendo o rio Tâmisa, se eu não me engano, no meio da noite, e junto ali aos demais marinheiros que estão reunidos jogando dominó, se eu não me engano, temos ali o Marlowe também. E o Marlowe é conhecido como um cara que está sempre contando anedotas ali pro pessoal, porque ele é mais velho, ele é mais experiente, então ele tem muitas histórias para contar. Inclusive esse primeiro narrador, né, quando o Marlowe começa a comentar alguma coisa ali com o grupo, vai dizer algo do tipo, e nós sabíamos que estávamos fadados a ouvir mais uma história inconclusiva do Marlowe. Então olha que interessante isso, ó, mais uma história inconclusiva. Então presta atenção, porque logo no iniciozinho do livro você já sabe que você vai entrar em contato com uma história inconclusiva. Outra coisa interessante também é que o Marlowe é um alter ego do Joseph Conrad. Com isso, será que ele não está dizendo pra gente que todas as suas histórias são inconclusivas? Enfim, fiquei com essa dúvida. Além do Coração das Trevas, eu só li o Vitória, então ainda não tenho tantos parâmetros assim, não é mesmo? Ali na página 5, esse primeiro narrador vai dizer o seguinte, olha só. As narrativas de marinheiros têm uma simplicidade direta, cujo significado cabe na casca de uma noz partida ao meio. Porém, Marlowe não era típico, a não ser por sua propensão para tecer narrativas. E para ele, o significado de um episódio não estava no seu interior, como uma semente, mas ao lado de fora, envolvendo a história que o revelava somente como um clarão evidencia uma cerração, semelhante a um halo enevoado que por vezes se faz visível pelo brilho espectral da luz da lua. Você tá vendo aqui o efeito do amigo do meu primo? Então esse narrador tá dizendo assim, olha, se essa história te parece inconclusiva, se essa história te parece enevoada, se ela não fica muito clara pra você, a culpa não é minha, a culpa é do Marlowe. E o interessante quando a gente percebe isso é que, né, o Joseph Conrad já era um autor conhecido, né? Ele já tinha outras novelas, outros romances publicados quando ele publica O Coração das Trevas, mas tudo bem. Marlowe começa então a contar para os seus companheiros sobre essa viagem que ele viveu na África, né? Não diz ali exatamente onde, mas essa é uma história que se passa quando ele ainda era jovem, e ele era um jovem que acreditava no colonialismo, veja só. Então, como Conrad, ele se candidata a esse emprego nesse navio, que vai então fazer essa viagem à África, nessa região onde as maravilhas do colonialismo estavam correndo solta ali, não é mesmo? Maravilhas estavam sendo feitas ali para aquela população local, em nome do progresso, enquanto corria solta ali a extração de marfim. Aí olha só, antes dele entrar na embarcação como capitão, ele precisa passar por um exame médico. E o próprio doutor que vai atendê-lo vai dizer para ele, olha, você se prepara porque ninguém volta igual de uma viagem como essa. E ele está se referindo ali a problemas psicológicos mesmo, aquelas pessoas voltam meio loucas. E aí tem algumas coisas pra gente pensar, né? O Congo era realmente uma mata fechada, né, naquela época. Hoje em dia já deve estar, né, devastada, não é mesmo? Mas enfim... Outro dia a gente estava assistindo aqui em casa um desses programas da National Geographic em que você tinha duas pessoas sobrevivendo na Amazônia, né? Um deles, inclusive, era um capitão de resgate e tudo mais. É uma pessoa safa, né? Os dois, aliás, eram safos ali em questões de sobrevivência na Amazônia. E esse capitão, num dado momento, vai dizer que existe
Agora eu já não me lembro o termo que ele usa, mas é um mal, né, uma doença, entre aspas, que acomete pessoas que ficam perdidas em florestas, né, por conta daquela monotonia do verde, né? Então você vê árvores para todos os lados, verde para todos os lados, enfim. Essa monotonia causada pelo verde causa também uma desorientação, a pessoa não sabe mais para onde ir, enfim. Se vocês souberem o nome desse mal, deixa pra gente nos comentários, por favor. Mas então, tem isso acontecendo lá no Congo também com esses estrangeiros, mas a gente tem também nessa questão da loucura, bem no iniciozinho aqui da viagem do Marlowe, né, quando ele vai contar aqui para os companheiros. Ele conta que quando ele ia chegando, né, conforme ele ia se aproximando do, eu vou dizer Congo, né, mas aqui no livro não é dito, enfim, ele vê uma embarcação de guerra francesa atirando em direção àquela floresta. E conforme ele vai se aproximando, ele vai percebendo que aquelas pessoas estavam atirando na vegetação. Então esse é só um exemplo para a gente ver até onde vai a loucura das pessoas que fazem uma viagem dessas. Agora, uma coisa para a gente prestar bastante atenção aqui nesse livro, já que ele não cita nomes, mas se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha lá no Google. Você vai ver que o rio Congo tem o formato de uma serpente. Então aqui ele vai dizer pra gente que eles estão descendo esse rio em formato de serpente. É uma descida, veja bem. E conforme eles vão descendo, eles vão percebendo que vai ficando mais quente, eles vão tendo ali mais mosquitos em volta. Enfim, para onde é que você acha que eles estão indo? Para o Coração das Trevas, certo? E essa questão do título do livro, né, O Coração das Trevas, também foi muito bem utilizado aqui nesse livro. Ele vai mencionar essa questão de trevas, de penumbra, escuridão, de diversas formas diferentes aqui no texto, conforme eles vão descendo. E outro detalhe também, além deles estarem descendo esse rio em formato de serpente e tudo mais, é que eles estão procurando, aliás, o Marlowe está à procura de quem? Está à procura do Kurtz, o homem, a lenda, né? Enfim, quem é o Kurtz? O Kurtz provavelmente é um dos personagens mais interessantes da literatura. É com certeza um dos personagens mais interessantes que eu já li na vida. E veja só você que ele quase não aparece. Então, ele aparece nas conversas, né? Nas falas das pessoas que o Marlowe vai encontrando pelo caminho. E cada uma dessas pessoas tem um retrato diferente para fazer do Kurtz. Então o que a gente sabe de concreto a respeito dele é que ele é um grande funcionário lá da companhia belga. Por que ele é tão festejado por essa companhia? Bem, ele é responsável pelo posto mais rentável de extração de marfim ali daquela região. Só que, veja bem, todos os nativos que trabalham para o Kurtz consideram esse cara um deus. E aí, segundo informações que ele vai colhendo aqui e ali das pessoas que ele vai encontrando, ele vai descobrindo que o Kurtz é considerado por muitos um grande intelectual. Ele é um grande orador, ele é um artista maravilhoso, ele pinta, ele dança, ele, sei lá, toca piano maravilhosamente bem. E ele também escreve relatórios maravilhosos, então tudo isso que ele vai ouvindo sobre o Kurtz só vai aumentando a curiosidade e a ansiedade do Marlowe, né, para encontrá-lo. E o que mais interessa a ele é o seguinte, é o fato dele ter conseguido unir a exploração extrema daquele território, a exploração extrema daquelas pessoas ao progresso. E outra coisa também, claro, né, como foi que ele conseguiu fazer esses nativos explorados por ele ao extremo tratarem-no como, né, enfim, Deus. Mas pelo menos para mim o mais interessante aqui nesse livro foi acompanhar a mudança que é operada no Marlowe. Ele passa por uma mudança tremenda, então aqui no comecinho da história que ele está contando, ele vai dizer pra gente que ele era um jovem muito otimista com essa questão do colonialismo, ele realmente achava que estava uma maravilha lá no Congo por conta, né, do colonialismo. Mas quando ele chega lá e ele dá de cara com aqueles nativos sendo explorados daquela forma horrorosa. Então, assim, num primeiro momento aqui, é até um pouco chocante pra gente ler isso, mas assim, ele não consegue nem entender se aquelas pessoas são realmente pessoas, dado o maltrato que eles recebem realmente. Então, assim, é realmente um pouco chocante. Eu vou ler aqui um trechinho pra vocês. Isso está na página 32. Ele diz o seguinte, ó: eu vi o demônio da violência, e o demônio da avidez, e o demônio do desejo ardente, mas pelas estrelas todas. Aqueles eram demônios fortes, vigorosos, de olhos vermelhos, que dominavam e conduziam homens. Homens, eu lhes digo. Esses demônios que ele está descrevendo são ali os estrangeiros comandando os nativos, certo? Vamos lá. Porém,
Por sobre a encosta da colina, entrevi que sob a luz do sol cegante daquela terra, eu conheceria um demônio flácido, pretensioso, de olhos debilitados, de loucura voraz e impiedosa. O quanto ele podia ser também insidioso, eu descobriria somente muitos meses mais tarde e 1000 milhas adiante. Está falando do Kurtz. Por um momento eu me detive aterrorizado como ante uma advertência. Mais para baixo ele vai dizer o seguinte, ó. Morriam lentamente, era muito claro. Não eram inimigos, não eram criminosos, não eram nada de terreno àquela hora. Nada a não ser sombras negras de doença e fome, espalhadas confusamente na penumbra esverdeada. Isso é só para vocês terem uma ideia, a descrição vai indo ladeira abaixo, minha gente. É um negócio impressionante. E aí o que acontece? Aqui nos textos de apoio a gente fica sabendo também, principalmente no texto escrito ali pelo Bernardo Carvalho, que um autor africano, né, chamado Achebe, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, acusou Conrad de representar os africanos como mero objetos de cena, figuras exóticas ou monstruosas, desprovidas de subjetividade e de interesse subjetivo, zumbis no inferno, compondo o cenário para o conflito de consciência do branco colonizador. Mas, gente, não é nada disso. Conforme você vai lendo o livro, como eu disse a vocês, ele começa achando, né, que o colonialismo é uma maravilha, e quando ele chega lá, ele vê tudo aquilo, ele sofre aquele choque de realidade. Quando ele vai chegando ali ao final, né, da história, em que ele realmente precisa voltar para a civilização, veja só você, olha só como ele vai descrever as pessoas que andam pelas ruas, né, do mundo colonizado. Isso está na página 174. Eu me vi de volta à cidade sepulcral, olha só, cidade sepulcral. Indignado com a visão de pessoas correndo pelas ruas para surrupiar um pouco de dinheiro umas das outras, devorar a culinária infame, engolir a cerveja insalubre, sonhar os sonhos insignificantes e estúpidos. Eles invadiram meus pensamentos. Eram intrusos cujo conhecimento da vida era para mim uma pretensão irritante, porque eu tinha certeza de que eles não poderiam saber das coisas que eu sabia. A postura deles, que era apenas a postura de indivíduos comuns cuidando de suas vidas com a garantia de total segurança, me ofendia como as exibições revoltantes de loucura diante de um perigo que eles eram incapazes de compreender. Não tinha um desejo especial de iluminá-los, mas certa dificuldade para não rir na cara deles, tão cheios de presunção estúpida. Então, olha só, ele acaba descrevendo as pessoas do mundo colonizado como zumbis também, vivendo ali numa cidade sepulcral, veja só você. Então, no começo do livro, ele realmente vai descrever esses nativos, né, de uma forma quase, sei lá, como se eles fossem realmente objetos em cena. Mas aos poucos a gente vai vendo a modificação que vai ocorrendo com o Marlon, né, a modificação do ponto de vista dele, principalmente quando ele volta, né, para sua terra. É o horror mesmo, o horror. É um livro muito difícil, assim, principalmente no que diz respeito a esse choque de realidade mesmo, né, pelo qual o Marlon passou e o leitor está passando ao ler o livro também. Quando você tem em mente que este livro foi baseado em fatos, então o autor realmente vivenciou tudo aquilo. É claro que aqui a gente tem uma novela baseada em fatos, né, então o próprio personagem do Kurtz, essa figura mítica, né? E quando a gente realmente enxerga o Kurtz através dos olhos do Marlon, é um negócio impressionante, gente. E outra coisa interessante para o leitor prestar atenção também aqui no iniciozinho desse livro é que o Marlon vai deixar bem claro que ele odeia mentira. Essa é uma forma do leitor compreender também que tudo aquilo que ele está contando aqui é verdade. Só que até mesmo essa questão da verdade é um pouco, como é que eu vou dizer, dobrada, né? Ali no finalzinho da história. Afinal de contas, como naquele trechinho que eu li para vocês, ele deixa bem claro que aquelas pessoas, de certa forma, não merecem saber aquilo que ele sabe, né? Não merecem saber do horror que ele viveu. Enfim, senhoras e senhores, que livro espetacular. Eu amei esta leitura. Não é um livro fácil, não é uma história fácil de engolir, mas olha, é espetacular. Essa edição aqui, como eu disse para vocês, traz alguns textos de apoio muito interessantes. Então, o primeiro deles é o do Bernardo Carvalho. Ele vai dar, assim, um panorama do livro mesmo, né? Ele vai colocar aqui pra gente uma leitura que ele fez do livro, o que é muito interessante. Depois nós temos um texto ali da Valnice Nogueira Galvão, em que ela vai também comentar bastante sobre o livro, mas vai principalmente comentar sobre a vida do Joseph Conrad. E vai traçando esses paralelos entre a viagem que ele fez e a viagem do Marlon aqui no texto também. Depois nós temos praticamente ali um obituário, né, do Joseph Conrad, escrito pela Virginia Woolf. Então, no dia em que o Joseph Conrad morre, ela escreve esse texto
no qual ela vai meio que humanizar o Joseph Conrad. Não sei se ela conhecia o Joseph Conrad pessoalmente, mas ela fala dele com bastante intimidade. É um texto bem interessante também, sobre a figura do autor e um panorama a respeito dos livros dele também. E o livro se encerra também com um texto muito bom escrito pelo Paulo Mendes Campos. Aqui ele vai falar sobre as diversas chaves de leituras, né, para se ler esse livro, né? Então ele vai dizer, por exemplo, Coração das Trevas é relativamente uma novela curta, cerca de 120 páginas. O leitor de orientação política apenas verá o brutal aspecto da expoliação colonialista. O leitor religioso, o leitor inclinado para a observação antropológica, o leitor moralista, todos os tipos de leitores podem ter um acesso particular à narrativa. Aí olha só, mas o leitor perspicaz entrará pela porta estreita da psicologia. Então essa questão dele estar fazendo essa viagem ao coração das trevas. Ele vai dizer o seguinte, ó, a verdadeira aventura da novela é a que o narrador e o leitor fazem ao coração das trevas, a escuridão do inconsciente, do negrume sinistro da existência humana. Eu estou terminando de ler também o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, e num texto de apoio que eu estou lendo a respeito deste livro, é falado sobre essa questão psicológica e tudo mais, de que aquilo que se passa no sótão de uma casa diz respeito à racionalidade, e o que se passa no porão de uma casa diz respeito ao inconsciente. Então essa viagem descendo um rio em formato de serpente, né, seria aqui também, né, no caso de uma leitura psicológica, uma viagem ao inconsciente. Olha lá o que ele diz, ó. Trata-se de um encontro com a treva interior, um choque amargo, talvez fatal, talvez indispensável ao renascimento ou à renovação do espírito. É só a gente se lembrar da modificação que vai ocorrer aqui com Marlowe, certo? Livro excelente, textos de apoio muito bem escolhidos para essa edição. Gente, quem está aí procurando uma edição bacana de Coração das Trevas, recomendo fortemente essa daqui. Vou deixar o link lá embaixo para vocês encontrarem. A HQ, como eu disse para vocês, é uma adaptação muito interessante do livro. Já mostrei para vocês, né, como as ilustrações são sempre borradas, parece que, sei lá, você tá precisando trocar o grau dos óculos, entendeu? Tem sempre uma névoa, um granulado nas imagens, nada é nítido, exatamente como nada é nítido também aqui na escrita do Joseph Conrad. Vou deixar o link para HQ lá embaixo também. Recomendo para quem nunca leu nada do Joseph Conrad, queira ler um texto introdutório, o Porquê Ler os Clássicos do Calvino. Inclusive, esse livro aqui, gente, é um compiladão de textos do Calvino que servem como introdução para diversos livros e diversos autores. O texto do Calvino sobre o Conrad se chama Os Capitães de Conrad. Então, ele não vai falar somente do Capitão Marlowe aqui, do Coração das Trevas, mas de outros livros dele também. É um texto curto, como eu disse a vocês, serve de introdução aqui para a obra do Conrad. E caso você tenha a sorte de encontrar este livro por aqui, porque isso aqui é um livro incrível, esse aqui é o A Verdade das Mentiras, do Mário Vargas Llosa, em que ele compilou também diversos prefácios e textos que ele publicou em jornais e revistas sobre determinadas obras. O livro abre, para você ter uma ideia, com um texto dele sobre o Coração das Trevas. E é um baita de um texto, ele começa aqui, não sei se vai dar para vocês verem, né? O subtítulo da primeira parte desse texto é O Congo de Leopoldo II. Sério, se vocês nunca ouviram falar de Leopoldo II da Bélgica, deem uma olhada nisso, vocês vão ficar revoltados também. Depois ele conta um pouquinho sobre a viagem do Joseph Conrad ao Congo, e finalmente ele conta então sobre a leitura que ele fez do Coração das Trevas. Olha só o que ele vai dizer. Ó. Num primeiro plano, é sem dúvida uma dura crítica à inépcia da civilização ocidental para transcender a natureza humana, cruel e incivil, tal como se manifesta nesses brancos que a companhia instalou no coração da África, para que explorassem os nativos e depredassem seus bosques e sua fauna, extinguindo os elefantes em busca do precioso marfim. Então, olha só, prestem atenção que eu vou dizer para vocês. Nunca, em hipótese alguma, digite no Google imagem extração de marfim. Estou falando sério. Eu fiz isso e, sinceramente, não tem como desver aquilo, entendeu? Não façam isso. Continuando aqui, ó. Apesar das condenações severíssimas que o escritor africano Chinua Achebe fez ao romance, acusando-o de preconceituoso e selvagemente racista contra os negros, esses indivíduos brancos representam uma forma pior de barbárie. Olha só.
já que é consciente e interessada, do que a daqueles bárbaros canibais e pagãos que fizeram de Kurtz um pequeno deus. Então é isso, o retrato que ele faz dos colonizadores aqui nesse livro é 1000 vezes pior do que o retrato que ele faz dos nativos. Sobre a forma como o livro foi escrito, olha só, uma atmosfera às vezes de confusão, às vezes de pesadelo, no qual o tempo se adensa, parece se imobilizar, para logo saltar a outro momento de maneira sincopada, deixando vazios intermediários, silêncios e suposições. Isso aqui me lembrou também Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Então, meus amigos, livro incrível, se você nunca leu, leia. Recomendo fortemente. Veja também o filme do Coppola, né? Caso nunca tenham visto o Apocalipse Now. É um livro em que ele vai se basear no Coração das Trevas para contar o grosso da história em outra época e em outro lugar. Então o filme se passa na Guerra do Vietnã. E a gente tem ali também uma situação muito semelhante aos colonizadores, prometendo maravilhas para os nativos. E quando aqueles soldados chegam lá, percebem que não é bem aquilo que está acontecendo por ali. Existe um Kurtz a ser descoberto ali dentro também. Se você já viu esse filme, você deve se lembrar do Marlon Brando. Pois é, minha gente, o horror. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.